O relógio na parede da cozinha marcava 8 da noite. Clara estava sentada à mesa, olhando para o prato de comida intocado à sua frente. Mais uma vez, Daniel estava atrasado. O jantar estava frio, assim como o silêncio que pairava na casa. Ela suspirou e olhou para a janela, observando a rua quase deserta. Às vezes sentia como se o tempo tivesse parado naquela vizinhança, onde os dias passavam sem nenhuma novidade, e a vida se tornava uma repetição monótona. Quando Clara e Daniel se mudaram para casa 2 anos atrás, ela acreditava que seria o começo de uma nova fase em seu casamento. Eles tinham passado por dificuldades, mas a mudança parecia promissora. No entanto, a realidade se revelou bem diferente. Daniel mergulhou ainda mais no trabalho, sempre obcecado com sua carreira, enquanto Clara ficava cada vez mais sozinha, presa em uma rotina sem cor. O telefone de Clara vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem rápida de Daniel, avisando que chegaria tarde mais uma vez. Sem surpresa, ela deixou o aparelho de lado e empurrou o prato para longe. Estava cansada de comer sozinha, de viver sozinha, mesmo estando casada. Ela sentia um vazio que crescia a cada dia, uma sensação de estar desaparecendo dentro de si mesma, enquanto o mundo continuava ao seu redor, indiferente. Levantou-se e foi até a janela, olhando para as casas dos vizinhos. As luzes estavam acesas, e ela via sombras de pessoas se movimentando pelas janelas. Ela sabia que todos na rua levavam vidas comuns, mas começava a se perguntar se não havia algo mais por trás das fachadas perfeitas e das portas bem fechadas. Havia uma sensação crescente dentro de Clara, algo que ela ainda não entendia completamente. Era como um chamado, uma curiosidade ou uma fome que ela não sabia como saciar. Quando começou a notar os homens da rua, Marcos, o vizinho simpático do outro lado, Carlos, sempre charmoso quando a cumprimentava, Felipe, jovem e cheio de energia, algo dentro dela se agitou. Ela começou a imaginar como seria ser vista de uma maneira diferente, admirada, desejada. Por que Daniel não conseguia vê-la dessa forma? Por que, entre tantos dias e noites de convivência, ele não parecia notar sua presença, seu esforço, seu desejo de ser amada de novo? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto ela observava os vizinhos. No fundo, Clara sabia que seus pensamentos estavam errados. Ela sabia que era perigoso se permitir sonhar com algo fora de seu casamento. Mas ao mesmo tempo, o vazio dentro dela só crescia, e o silêncio na casa ficava mais insuportável. Uma sensação de frustração a tomava por completo, como se estivesse presa em uma gaiola invisível. O que a mantinha ali, se não havia mais o calor de um relacionamento, de uma conexão? Ela se afastou da janela, sentindo-se culpada pelos pensamentos que insistiam em voltar. O desejo de ser notada estava ali, mas ela ainda resistia. Talvez tudo pudesse ser resolvido se Daniel simplesmente voltasse para casa mais cedo, se eles conversassem mais, se algo mudasse. Mas naquela noite, Clara sabia que nada mudaria. Daniel não voltaria antes da meia-noite, e ela passaria mais uma noite sozinha, em uma casa cheia de sombras. Enquanto Clara subia as escadas em direção ao quarto, algo dentro dela mudou. Ela se permitiu pensar na possibilidade de viver algo novo, algo que a fizesse sentir-se viva novamente. Algo que tirasse a monotonia de seus dias. Mesmo que fosse apenas um pensamento, uma pequena chama de desejo, Clara sabia que aquilo não desapareceria tão facilmente. O vazio continuava a crescer, e a cada dia que passava, ela se via mais próxima de fazer algo que mudaria tudo. Na semana seguinte, Clara encontrou Marcos, o vizinho simpático do outro lado da rua, enquanto passeava com um cachorro. Eles trocavam olhares cordiais há meses, mas naquela manhã, algo foi diferente. Marcos sorriu de um jeito que fez Clara sentir um calor inesperado. Algo dentro dela acordou. Ele se aproximou para conversar, e a conversa que começou leve rapidamente evoluiu para algo mais íntimo. Ele comentou sobre o quanto a rua estava quieta ultimamente, e em seguida, elogios começaram a se misturar nas palavras. Clara sentiu o rubor subir em seu rosto, surpresa pela coragem dele e pela sua própria reação. Quando a conversa terminou, eles combinaram de se encontrar no final de semana
enquanto Daniel estivesse viajando a trabalho. O dia do encontro chegou, e o coração de Clara batia rápido. Ela sabia que aquilo estava errado, que trair Daniel era um passo que ela jamais poderia desfazer. Mas a emoção, a curiosidade, a adrenalina, tudo isso a empurrava adiante. Marcos apareceu à porta com seu charme habitual e Clara o deixou entrar. Houve pouco diálogo antes de ambos cederem ao desejo que havia crescido silenciosamente entre eles. O encontro foi intenso, rápido, mas também carregado de culpa para Clara. Logo depois ela ficou em silêncio, sentindo o peso do que havia feito. Marcos sorriu, mas havia algo em seu olhar que a fez estremecer. Clara não sabia se era a culpa que a fazia sentir aquela estranheza ou se o próprio ato de traição a tornava sensível demais. Quando ele foi embora, ela ficou sozinha no vazio de sua casa, com o eco de suas próprias ações reverberando nas paredes. Na manhã seguinte, Clara foi pega de surpresa ao ouvir que Marcos havia morrido. O vizinho da casa ao lado comentou, com uma tristeza discreta, que ele teve um ataque cardíaco fulminante durante a madrugada. A notícia a atingiu como um soco no estômago. Clara sentiu-se invadida por uma mistura de choque e culpa. Seria possível que o que havia acontecido entre eles tivesse causado isso? Era apenas coincidência, não era? Clara tentou afastar o pensamento, mas algo nela não conseguia ignorar a estranheza da situação. O primeiro encontro extraconjugal de sua vida e logo depois uma morte repentina. A racionalidade dizia que não havia ligação entre os fatos. Mas o medo e a culpa começaram a se enraizar profundamente. Ela se isolou ainda mais, evitando qualquer tipo de contato com outros vizinhos, enquanto o luto pela morte de Marcos se espalhava pela rua. Clara se recusava a admitir que havia algo de errado, mas o desconforto crescia dentro dela. Ela não queria acreditar que sua presença ou suas ações pudessem estar de alguma forma relacionadas à tragédia. E, no entanto, o peso da culpa continuava a crescer. Implacável. Os dias que se seguiram à morte de Marcos foram cheios de silêncio e tensão. Clara tentava não pensar no que havia acontecido, mas cada vez que passava pela casa dele, o peso da culpa voltava a assombrá-la. Ela se convencia de que era apenas uma coincidência, uma tragédia inexplicável, sem qualquer relação com o que havia feito. Porém, a rotina não aliviava. Daniel, como sempre, chegava tarde em casa, alheio ao que se passava com Clara. O silêncio entre eles se tornava cada vez mais insuportável, e o vazio dentro dela parecia crescer a cada novo dia. O que aconteceu com Marcos, por mais trágico que fosse, não apagou o desejo de Clara por algo mais. Algo que a fizesse sentir viva novamente. Foi então que Carlos, o vizinho sempre sorridente, começou a se aproximar mais. Ele era o tipo de homem que todos gostavam. Sociável, carismático e sempre com uma palavra gentil. Em outra ocasião, Clara teria ignorado o flerte sutil, mas agora, após o que havia acontecido com Marcos, ela sentia-se vulnerável. Carlos parecia oferecer um tipo de escapismo que Clara, mesmo sabendo das consequências, não resistiu. Eles marcaram um encontro discreto, desta vez em um local mais afastado para não levantar suspeitas. O caso com Carlos aconteceu de forma rápida e intensa, assim como o anterior. Clara, mais uma vez, se sentiu dominada por um misto de euforia e culpa, incapaz de controlar o impulso que a guiava. Mas apenas 2 dias depois, veio outra notícia chocante. Carlos sofreu um acidente de carro, fatal, enquanto voltava para casa. Clara mal pôde acreditar. Mais uma vez, o destino parecia cobrar um preço alto por suas ações. Ela tentou negar para si mesma que havia qualquer ligação, mas o padrão estava claro demais para ser ignorado. 2 homens com quem ela se envolveu, ambos mortos pouco tempo depois. Agora, a culpa não era apenas um peso interno. Parecia que algo mais sombrio estava agindo ao redor de Clara, algo que ela ainda não conseguia entender. Uma sombra pairava sobre ela, sufocante. O círculo de suas escolhas estava se fechando. E ela sabia que, se continuasse por esse caminho, mais coisas terríveis poderiam acontecer. O medo agora era uma constante na vida de Clara. Ela mal conseguia dormir à noite,
revivendo cada detalhe dos encontros e logo depois as tragédias que se seguiram. A ideia de que suas ações pudessem estar diretamente ligadas àquelas mortes começava a se consolidar, mesmo que sua mente racional se recusasse a aceitar. Ela se afastou de todos os vizinhos, evitava qualquer contato, temendo que um simples flerte pudesse trazer mais destruição. No entanto, o vazio e o desejo de se sentir viva, de fugir da monotonia do casamento, continuavam a persegui-la. Foi assim que Felipe, o jovem vizinho de apenas 25 anos, cruzou seu caminho. Felipe era diferente dos outros. Ele trazia uma energia vibrante, uma sensação de liberdade que Clara não sentia há muito tempo. Ele a fazia rir, algo que parecia perdido em sua vida há anos. Apesar dos acontecimentos anteriores, Clara não resistiu à atração. Ela sabia que era imprudente, sabia que as consequências podiam ser terríveis, mas, mais uma vez, cedeu ao impulso. O encontro foi rápido, cheio de emoção, mas assim que terminou, a culpa voltou com mais força do que nunca. Ela deixou Felipe sem dizer muito, sua mente agora completamente tomada pelo medo. E como se o destino estivesse esperando apenas por isso, Felipe desapareceu na noite seguinte. Ninguém sabia o que havia acontecido. Os vizinhos começaram a especular. Ele era jovem, talvez tivesse fugido de casa ou se envolvido em algo perigoso. Mas Clara sabia, dentro de si, que seu desaparecimento não era uma coincidência. Não podia ser. Não depois do que havia acontecido com Marcos e Carlos. O bairro começou a ficar inquieto. As pessoas falavam, as suspeitas aumentavam, mas ninguém sabia de seu envolvimento com os 3 homens. Clara, no entanto, sentia-se completamente sufocada pela culpa. Algo estava muito errado. As mortes e o desaparecimento estavam interligados, e de alguma forma, tudo girava em torno dela. O pavor tomou conta. Clara sabia que se não descobrisse o que estava acontecendo, aquilo não pararia. As sombras estavam cada vez mais próximas, e ela se via cada vez mais sozinha, perdida em seu próprio medo. Clara estava à beira do colapso. Cada passo que dava pela casa era seguido pela sensação de estar sendo observada, perseguida por algo invisível, mas palpável. O desaparecimento de Felipe havia se espalhado por todo o bairro, e agora ela evitava sair de casa. Seu coração batia acelerado a cada vez que olhava pela janela, temendo que alguém pudesse saber o que ela estava fazendo. Ou pior, o que estava acontecendo com os homens depois que ela os tocava. Foi em meio a esse desespero que Clara decidiu buscar respostas. Havia uma vizinha idosa, Dona Isabel, que morava na rua há décadas, muito antes de Clara e Daniel se mudarem para o bairro. Diziam que Dona Isabel sabia de tudo o que acontecia na vizinhança, que já havia visto coisas estranhas ao longo dos anos. Sem outra saída, Clara decidiu que precisava falar com ela. Numa tarde de outono, com as mãos tremendo, Clara bateu à porta da mulher. Dona Isabel a recebeu com um olhar sábio, como se já soubesse o motivo de sua visita. Elas se sentaram na pequena sala de estar, cheia de lembranças antigas, onde o cheiro de ervas permeava o ar. "Eu sei por que você está aqui", disse a velha senhora, sua voz rouca e cansada, mas ainda assim firme. Clara arregalou os olhos, incapaz de dizer uma palavra. "Esta rua, minha querida, não é como as outras. Não é desde que uma mulher, muitos anos atrás, fez escolhas parecidas com as suas", continuou Isabel, sem rodeios. "Ela também se envolveu com homens da rua. E sabe o que aconteceu com eles?" Clara balançou a cabeça, incapaz de falar, sentindo o estômago afundar. "Eles morreram, um por um, assim como os seus." Isabel fixou o olhar em Clara, que sentiu o peso daquelas palavras esmagando-a. "Há algo nesta rua, algo que não permite traições impunes. Quem se desvia do caminho correto, paga o preço. E não é você quem sofre, mas os que se aproximam de você." Clara sentiu uma onda de náusea. Não podia ser verdade. Isso era apenas uma lenda, uma superstição de uma velha mulher. E, no entanto, algo dentro dela sabia que era real. As mortes de Marcos, Carlos e o desaparecimento de Felipe estavam todas conectadas. Mas por quê? Clara finalmente conseguiu perguntar, sua voz fraca, quase um sussurro. "Por que isso acontece?" Dona Isabel balançou a cabeça lentamente.
É uma maldição, minha filha. Um pacto feito há muito tempo. As traições nessa rua nunca ficam sem punição. A rua cuida disso. Clara saiu da casa de Isabel com o coração pesado. Ela sabia que de alguma forma estava condenada. Sabia que, independentemente do que fizesse, o ciclo não terminaria até que algo mais terrível acontecesse. Não podia mais negar a realidade. As mortes não eram coincidências. E agora o peso da maldição estava sobre ela. Clara passou os dias seguintes em um estado de alerta constante. O que antes parecia uma sequência de tragédias sem relação, agora tinha um sentido claro e terrível. A maldição da rua estava agindo, e Clara era a chave. Os homens com quem ela se envolvia pagavam com a vida, e a culpa esmagava mais a cada segundo. Certa noite, quando Daniel chegou do trabalho, Clara decidiu que não poderia mais esconder a verdade. Ela precisava contar a ele tudo o que havia acontecido. Ele merecia saber o que estava acontecendo, mesmo que a odiasse para sempre. O peso do segredo era insuportável. Ela o esperou na sala de estar, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Daniel entrou, cansado como de costume, e largou sua pasta no canto do sofá. Quando ele se sentou, Clara respirou fundo, reunindo coragem. Daniel, precisamos conversar, disse, sua voz vacilante. Ele a olhou com uma expressão cansada, mas preocupado. O que houve? Clara hesitou por um momento, sentindo as palavras pesarem na garganta, mas não havia mais volta. Com o olhar fixo no chão, ela começou a contar sobre os casos, começando com Marcos, passando por Carlos e, por fim, o desaparecimento de Felipe. Sua voz era baixa, repleta de culpa. A cada palavra, Daniel observava com um olhar indescritível, uma mistura de choque e compreensão. Quando ela terminou, a casa mergulhou em um silêncio sepulcral. Clara esperava que ele gritasse, que acusasse, que ficasse furioso, mas ele continuou em silêncio. Isso a incomodou ainda mais. Finalmente, Daniel quebrou o silêncio. Eu já sabia, ele disse calmamente. Clara olhou para ele confusa. Como assim? Daniel se levantou, caminhando até a janela, parecendo lutar com as palavras. Eu sabia dos casos, Clara. Soube logo no início, e fiz algo terrível por isso. O estômago de Clara revirou. O quê? Daniel continuou, sua voz agora tomada por um tom mais sombrio. Eu estava tão furioso, tão cego pela raiva e pela dor, que fiz um pacto. Um pacto para punir qualquer homem que ousasse te tocar. Achei que era o único jeito de fazer justiça, de punir aqueles que destruíam o que nós tínhamos. As palavras ecoaram pela sala, pesadas, cheias de arrependimento. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você fez isso? Daniel olhou para ela, os olhos cheios de tristeza. Eu nunca imaginei que as mortes seriam reais. Eu pensei que era apenas um devaneio, uma forma de aliviar minha dor. Mas algo realmente aconteceu. E agora estamos presos, ambos em um ciclo de culpa e tragédia. Clara sentiu o peso de tudo desabar sobre ela. Não havia mais dúvidas. A maldição da rua, o pacto de Daniel, os homens mortos. Tudo estava interligado. Eles estavam presos juntos e não havia fuga. Clara passou os dias seguintes em um torpor silencioso. Daniel havia deixado a casa, incapaz de suportar a culpa e o peso do pacto que fizera. Ele foi embora sem se despedir. E Clara, por mais que tentasse, sabia que ele não voltaria. Estavam ambos condenados, e agora ela estava sozinha, afundada na realidade que mal conseguia compreender. A rua, antes movimentada, agora parecia deserta. As luzes das casas pareciam mais apagadas, e os vizinhos evitavam falar com ela, como se sentissem que algo sombrio pairava sobre sua vida. Clara sabia que o silêncio não era apenas na rua, era dentro de si, um vazio crescente que a consumia. A casa em que morava, antes um refúgio de esperança, agora parecia uma prisão. As sombras nas paredes pareciam mais profundas, e Clara sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observada pelos fantasmas dos homens com quem se envolvera. Seus rostos, suas vozes, seus sussurros a seguiam, atormentando sua mente. No fundo, Clara sabia que o ciclo não havia terminado. A maldição que Daniel ativara com seu pacto ainda estava viva, e ela podia sentir que sua própria vida agora estava marcada.
Todas as noites, Clara ouvia o vento sussurrando do lado de fora, como se chamasse seu nome, como se estivesse esperando pelo momento certo para levá-la também. Ela não sabia quando aconteceria, mas sabia que, assim como os homens que traíra, seu fim estava próximo. O vazio que antes buscava preencher com paixões e encontros, agora havia se tornado sua própria armadilha. Sentada no canto escuro de seu quarto, Clara esperava. O silêncio a envolvia, e as sombras como sempre estavam lá à espreita. E no fundo ela sabia que a culpa era de fato mortal.